speeds, just like flies, look out, here comes the Spider-Man. Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem nos fala é Josimar Carlos, começando mais um Geek Plus. Hoje fazendo aqui as minhas primeiras impressões de Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha, nova série animada aí do herói, que estreou na Disney Plus. Mas é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdo, @multiverso.dageek. E é claro que no Multiverso da Geek escute este e nossos outros podcasts. Dito isso, só bora! Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. Nova série animada do Cabeça de Teia, a primeira aí feita pelo Marvel Animations, né, Marvel Studios, e que vai dar uma reimaginada na origem, né, na história do Homem-Aranha. A origem em si aqui é mostrada somente com a aranha picando ele. Depois a gente avança alguns meses e vai ver ali os primórdios do Aranha em ação. Os 2 primeiros episódios foram liberados, mais ou menos aí uns 25 minutos cada episódio. É um começo muito interessante, é um começo que vai agradar aí fãs do Homem-Aranha, principalmente aqueles que viram lá a animação dos anos 90, que é considerada até hoje uma das melhores animações feitas do Aranha. Aqui a gente tem uma animação bem interessante e que vai pegar muito a vibe dos quadrinhos. Então a animação ela lembra muito a estética dos quadrinhos, o que vai trazer um certo ar em movimentações. Em alguns momentos as movimentações dos personagens ou até alguns traços de rosto, né, a relação de altura de corpo dos personagens vai soar meio estranha porque tudo é feito com essa estética quadrinesca, né? É como se de fato você estivesse vendo um quadrinho em movimento, só que isso com uma apuração ali um pouco maior. Isso ajuda nas cenas de ação. Então as cenas de ação, né, envolvendo ali o Homem-Aranha são bem interessantes de ver. De fato, os quadrinhos ganhando vida. Então isso por si só já vale muito, é uma animação bem interessante do Homem-Aranha. É óbvio que estamos falando aqui de uma animação da atualidade e que vai desagradar em muito algumas pessoas. Pessoal que gosta aí de ser muito conservador, pessoal que gosta de criticar diversidade, que gosta de criticar tudo esses fatores, vai torcer o nariz ao ver esses 2 episódios. É óbvio que vai hatear pela internet toda aí, principalmente porque aqui a gente tem um Norman Osborn negro, assim também como o Harry Osborn, que aparece no começo do primeiro episódio. O Norman Osborn aqui, ele funciona como o Tony Stark, né, do MCU. Então ele é o cara que chama o Peter para ser estagiário na Oscorp. A cena em que ele chama o Peter, inclusive, é muito parecida com a forma com que o Tony Stark chega na casa do Peter Parker para chamá-lo. Então é muito parecida aqui com o Norman. Então essa troca de etnia do Norman Osborn e até também colocar ele como se fosse um Tony Stark aqui, que é um dos fatores que as pessoas menos gostam do Aranha do Tom Holland, é o Tony Stark sendo o mentor dele. Então aqui a gente coloca isso como Norman Osborn, pelo menos é o que os 2 primeiros episódios mostram. Além disso também a gente tem uma troca ali de etnia e gênero com o Cut Connors, né? O famoso lagarto, que aqui aparece a doutora Connors, aqui como uma mulher negra. Então só essas mudanças por si só já vai hatear muita gente, que já vai, é óbvio, destilar veneno aí nessa série, sem ao menos saber um ponto de que a gente não está falando aqui de uma série que vai seguir uma linha de HQ, não estamos falando de uma série que é de fato baseada ali no MCU, né, que está mostrando o Aranha do Tom Holland antes do que a gente viu, não. Aqui basicamente é como se a gente estivesse vendo o Homem-Aranha sim do Tom Holland, mas em uma outra terra. A gente está vendo aqui como se fosse um Homem-Aranha de uma outra terra. Então a gente está vendo, entre aspas, variantes dos personagens. Então essa mudança de etnia, de gênero, não vão fazer diferença nenhuma, né? Você não está vendo uma série padrão do Homem-Aranha, provavelmente você está vendo ali um multiverso. A gente tem inclusive aqui a presença do Doutor Estranho no começo do episódio, não sei se ele deve surgir mais para frente, mas o próprio Doutor Estranho, quando ele vê no lugar que ele está,
que ele vem através de um portal, né, juntamente com um simbionte, né, uma criatura simbionte, eu não deveria estar aqui. Então talvez isso traga alguma coisa ali no começo e demonstre de fato de que ele está em uma outra terra. Não quer dizer também que esse seja o Doutor Estranho que a gente conhece, talvez possa ser outro Doutor Estranho. Mas ele entende que ele está no lugar errado. A gente tem outros easter eggs em referência a isso ali, tem um momento do Norman Osborn ao lado do Capitão América, né, tonificando aí ele como o novo Tony Stark, né, aqui para o Homem-Aranha, assim como é lá no MCU. Outras coisas que a gente tem o nome Wakanda é pronunciado aqui com uma das estagiárias. Um dos outros estagiários que também estão ali na Oxford é o Amadeus Cho, que vocês devem conhecer aí nas HQs como um dos que virou o Hulk, né? Ele era o totalmente incrível Hulk em umas fases da HQ. E tem alguns easter eggs que provavelmente devem continuar aparecendo. Eu acho que é uma série que tem tudo para ser muito boa. Serão 10 episódios aí. Eu acho que tem tudo para agradar fãs do Homem-Aranha. Se você não fica se preocupando com essas chatices aí, né? Com essa tal palavra que todo mundo ama usar na internet para justificar algumas coisas, que é a lacração e por aí vai. Se você não se preocupa com essas coisas, você está se importando aqui em ver uma série do Homem-Aranha e ver uma história bem bacana e elaborada, uma animação boa, como eu disse, que ela é muito eficaz aqui, principalmente com essa ideia de usar esse ar meio quadrinesco, eu achei que funcionou e muito. É se divertir com uma série nova do Homem-Aranha, então corram lá no Disney Plus, 2 episódios já liberados. Agora eles vão soltar aí uns episódios meio que aos poucos, né? Vai sair 3 uma semana, 3 na outra, depois os 2 últimos vão sair. E aí, quando finalizar, vai ser diferente. Em vez de voltar aqui no Geek Plus para falar da temporada como um todo, quando a série finalizar, eu vou voltar lá com o Rodrigo para a gente conversar sobre a série lá no Degustando e poder falar de uma forma mais ampla sobre ela, certo? Então agora a gente se vê lá no Degustando assim que a série acabar. Então nos sigam, até a próxima, valeu! Scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big hang-up, wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man.